Olá, apresentar aqui o trabalho. Ele consiste basicamente em três microserviços. O autenticador, que é responsável pela autenticação de usuários. Ele trabalha com dados, banco de dados Postgres e utiliza tokens JWT. O de boletos, responsável pelas transações em boletos. Ele se comunica com um banco de dados MySQL. E também tem o serviço notificador, responsável por notificar o Teams quando ocorrer um evento de interesse. Ele não tem um banco de dados e ele faz essa integração com o Teams. Então, qualquer um dos serviços podem chamar ele para estar notificando o, o Teams quando tiver um evento que ache interessante. Tá, o projeto ele está rodando em Docker. Ele tem um Compose, em qual isso aqui está descrito os três serviços: o autenticador, o notificador, o de boletos. E também sobe pelo Compose aqui as imagens dos containers, tanto o de usuários como o de boletos, tá? Vou estar buildando aqui os projetos, subindo eles, para rodar, tá vindo na raiz do projeto, Docker Compose up menos build. Então ele vai estar subindo os meus containers. Beleza, subiu meus containers. Aqui eu tenho os 5 containers rodando, os 3 dos serviços e os 2 dos bancos de dados. Tá? Todos esses projetos aqui eles têm o Swagger configurado. Então, para acessar o Swagger deles, vem na URL que ele está rodando. Então, no caso aqui é o app-host, localhost 3000 no caso do autenticador. 2.3000 barra API docs. Então, aqui ele vai ter as rotas que esse serviço trabalha. Então, vai ter o barra usuário login, retorna o token para a utilização do usuário, o usuário autenticar. Esse aqui, ele recebe um token e ele autoriza ou não a execução da transação. Ele é bem utilizado pelo de boletos, tá? No momento, mas qualquer microserviço pode estar chamando. Ele basicamente ele vê se existe o usuário na base de dados e valida se o token que recebeu é um token válido. Cadastro de usuário, passa o tipo de objeto do usuário e ele vai retornar 201 caso seja criado o usuário do banco de dados. Caso contrário, ele vai retornar 422 embaixo de válido caso tenha algum problema com o objeto recebido. E tem o get usuário que vai retornar os dados de usuário. Se eu passar o ID aqui, ele retorna o usuário daquele ID. Se eu não passar nada, e ele também tem que receber o token, tá? Para buscar os dados do usuário. Então, ele valida lá, tem que ter feito o login, pegar o token, passar no autenticar, aí ele ele autentica o usuário. Esse aqui ele não chama porque é o próprio serviço. E ele, caso seja autorizado, ele retorna a lista com os usuários do ID, se não passa nada, todos os usuários. E caso não seja autorizado o token que eu receba, ele vai retornar 401 não autorizado. Então, vou pegar aqui no meu Insomnia. Então, estou testando via Insomnia. Aqui no projeto, você pega aqui a estrutura dele. Essa collection do Insomnia tá aqui no projeto. Então, se quiser importar, basta pegar esse documento aqui e estar importando. Então, ó, eu vou criar um usuário. Eu vou criar um usuário teste, arroba fiap, teste 1, 2, 3, 4. Send. O objeto foi criado, usuário teste. Aí agora eu vou fazer vou listar os usuários. Ele está pedindo um usuário autenticado. Aqui eu tenho já um token aqui que eu estou usando, então eu vou retornar. Aqui ele, clicou, aqui ele já retorna para mim o usuário que eu estou usando, que eu criei agora, o teste, que está na lista dos meus usuários. Autenticar o usuário, eu vou precisar do e-mail do usuário, tá? Ele recebe o e-mail do usuário. Desculpa, é o login usuário. Ele recebe o e-mail do usuário.
E a senha. Senha que eu informei, teste 1, 2, 3, 4. Ele dá um retorno não contente, mas aqui está o token que eu vou usar nas transações. Se eu passar uma senha que não é a que ele informou, ele vai dar não autorizado, tá? E aqui no eu estou usando o Dbeaver para estar conectando nos meus bancos de dados, aqui, por exemplo. E aqui ele retorna, ele grava criptografada a senha, tá? Então aqui public table, usuários, dados. A senha, ele guarda um hashzinho da senha, ele não fica aberto aqui no banco de dados. Então, essas são as transações aqui basicamente do autenticador. Vamos passar pro... Ah, verdade, o autenticador está chamando o Teams. Então, eu cadastrei o usuário teste, agora são no 10h14, deve ter feito uns 4 minutinhos atrás eu cadastrei o usuário teste. Aqui, ó. Às 10h12, quando eu cadastrei o usuário, já chegou a notificação aqui no Teams, novo usuário cadastrado, o nome do usuário e o e-mail dele. Então já chegou aqui também a minha notificação aqui no Teams, a partir da integração. Então a mesma coisa funciona para o boletos. Deixa eu só puxar essa tela para cá. O boletos, ele está rodando na porta 3001, se não me engano. 3001. Então, a mesma coisa, se quiser ver o Swagger dele, barra API Docs. Então, ele tem basicamente três rotas. Na verdade, é uma rota só que responde para 3 métodos HTTP, né? Que é um post no boleto para adicionar um novo boleto. O GET no boleto, podendo passar o ID ou não. Se eu passar o ID, ele retorna os dados do boleto com aquele ID. Se eu não passar, ele vai me retornar uma lista com todos os boletos. E aqui ele deleta o boleto que tiver um ID que eu informar. Então são as três funcionalidades aqui que tem de boletos. Ele trabalha, ele tem autenticação, mas a autenticação dele ele chama o serviço autenticador, tá? Então aqui olhando aqui no código, aqui em boletos, eu tenho minhas rotas. Aqui é a documentação do Swagger. Então, por exemplo, aqui, quando eu dou o delete, deleta boletos, ele vem, verifica, chama, eu passo o header para ver se ele está autenticado, ó. Ele vai chamar o autenticador para autenticar e se vai resolver 200 se for se autenticar ou 401 se não tiver autenticado o usuário. Então, com base nisso, ele vai executar a funcionalidade dele ou não. Então, eu vou fazer os testes aqui no Insomnia. Pegar aqui. Cadê o meu Insomnia? Cadastrar um boleto. Então aqui eu vou informar a linha digitável de um boleto. Então, eu vou pegar aqui 001, ponto. Que no momento eu não estou validando a linha digitável, tá? Até porque pode ser convênio, pode ser outra coisa, então eu deixei em aberto aqui a validação desse campo. Ele só valida se o campo não é nulo. O beneficiário, então aqui eu posso colocar Eletropaulo, por exemplo. Eletropaulo não, vou colocar FIAP aqui, por exemplo. Valor 1.450 e o vencimento para o dia 21/3/2023. Se eu não passar o token, ele vai dar não autorizado. Agora, se eu pegar o token que eu criei, que eu fiz aqui no login do usuário, esse token que ele informou aqui para mim,
vier aqui no adicionar boleto, coloco o token, habilito ele, criado, ele adicionou lá o boleto. Então aqui eu estava no meu post do usuário, agora eu vou vir para o meu MySQL de boletos. E vou dar um refresh aqui na minha tabela. Aqui, ó, já está o da FIAP no valor de 400 para vencimento no dia 21 de 3 de 2023. Então aqui esse é o adiciona boleto e ele tem o ID 12. Então, aqui, por exemplo, eu posso buscar todos os boletos. Mesma coisa, recebe o token. Se eu quiser buscar todos os boletos, eu dou um get, não passando parâmetro nenhum. Aí aqui ele vai me retornar a lista com todos os boletos que estão cadastrados. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero retornar um ID, eu sei qual é o ID específico do boleto, o 12. Buscar boleto por ID, é só fazer o parâmetro 12, send, ele vai retornar só os dados daquele boleto que eu quero pesquisar. E a mesma coisa também tem autorização. Eu quero deletar o boleto 12, que foi o que eu acabei de cadastrar. Send, ó, excluído um registro. Se eu buscar todos os boletos, ele tem aqui, já excluiu o boleto 12. E aqui é o notificador, que é aquele serviço de notificação. No momento ele só tem o cadastro do usuário, mas eu posso mandar essa mensagem, é uma mensagem bem genérica. Então eu posso colocar um título e um texto e ele vai chegar o título e o texto que eu estou mandando. Então, teste enviando o hook aqui. Já chegou, ó, teste testando o envio do hook. Tá? É uma mensagem genérica. Esse serviço ele recebe ó, o título e o texto. Ele é responsável por montar o Adaptive Card com o formato. Nesse aqui é um bem simples, com dois campos de texto. Mas eu posso montar um mais elaborado, com uma tabela, com coisa. Eu ainda não criei o dos boletos, que eu estava para criar, mas seria uma tabela que informaria os dados do boleto, né? E chegaria aqui quando eu cadastrasse. Mas pelo tempo eu acabei na correria não conseguindo estar adicionando outras notificações aqui no teste. Os projetos também, eles estão usando uma biblioteca também, que caso eu queira subir no Kubernetes, em algum gestor de containers e queira estar monitorando via Prometheus, eles também já estão expondo o barra metrics. Então, ó, se eu vier aqui 3001 barra metrics, eu consigo retornar as métricas para estar fazendo, exportando no formato do Prometheus. Aí eu consigo estar criando um dashboard, no Grafana, alguma coisa. Eu vou estar adicionando esse barra metrics já no Swagger, acabei esquecendo, passando por ele, acabei esquecendo. Ele tem o barra metrics e o barra health configurado aqui também. Health, que ele vai dar para falar que o container está vivo, caso eu queira estar reiniciando, o container está falhando lá, ele bate aqui, se tiver ele vai estar podendo reiniciar. Então, tem essas duas rotas que eu acabei. Os três serviços têm essas duas rotas que eu vou estar adicionando no Swagger, que eu acabei esquecendo agora no momento, mas já vou adicionar. Basicamente é isso o projeto. São os três serviços com ações de CRUD e conversando já entre si, rodando em containers. Obrigado.